Olá, tudo bem? Vamos hoje ver a análise de uma questão, envolvendo probabilidade, uma questão do Enem 2024, a questão 140 do dia 2, da parte de matemática e ciência da natureza. A questão, como eu disse, é de probabilidade, Vamos ver aqui. Primeira coisa, a gente vai ler a questão. A questão diz: para melhorar o fluxo de ônibus em uma avenida que tem 2 semáforos, a prefeitura reduzirá o tempo em que cada sinal ficará vermelho, que atualmente é de 15 segundos a cada 60 segundos. Admita que o instante de chegada de um ônibus a cada semáforo é aleatório. O engenheiro de tráfego da prefeitura calculou a probabilidade de um ônibus encontrar cada um deles vermelho, obtendo 15 sobre 60 avos, 15 60 avos. A partir daí, estabeleceu a mesma redução na quantidade do tempo, em segundo, em que cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem seja igual a 4 centésimos, ou seja, 4 sobre 100, considerando os eventos independentes. Aí ele vai nos dizer que o evento ele é independente, não é? Se o evento ele é independente, então um vai ocorrer independente ao outro. Primeira coisa que a gente vai ter que analisar: o tipo de evento ele é aleatório, ou seja, ele não é certo que aconteça, não é? Então o ônibus ele não vai encontrar no horário correto, é um horário aleatório, não é um horário ali literalmente estipulado, estipulado. E outra coisa, ele fala que o ônibus basicamente, ele quer saber a probabilidade de ambos os sinais vermelhos numa mesma viagem, ou seja, ambos os sinais numa mesma viagem, ou seja, é um sinal e o outro sinal. Então a gente quer que os dois sinais simultaneamente ali, estejam naquele, estejam não, possam estar vermelhos. Aí ele diz: para isso, a redução de tempo em que o sinal ficará vermelho em segundo estabelecida pelo engenheiro foi. Aí olha quais são as opções. Nós temos que a redução foi de 1,35 segundos, 3 segundos, 9 segundos, 12,60 segundos ou 13,60 segundos. Vamos lá para o início da questão. Primeira coisa, eu percebi que a chance de encontrar o semáforo no vermelho, ele disse que é 15 60 avos, não é? Essa daí é a chance de encontrar antiga, tá? Por que a gente vai chamar de chance antiga? Porque nós vamos encontrar uma nova chance, porque o tempo não diminuiu. Se o tempo diminuiu, então a chance antiga, que aqui antes era baseada em 15, não é mais em 15, não é? Essa chance aqui não é mais. Ele mudou. A chance agora vai ser outra, né? A chance vai ser outra. Deixa eu só alterar aqui. Pronto, fica melhor isso daqui. Então, primeira coisa que a gente vai analisar é, ele vai ficar vermelho por 15 segundos a cada 60 segundos. Então, passou 60 segundos, ele vai ficar vermelho durante 15 segundos. Aí, depois que ele deixa de ficar vermelho, passa mais 60 e ele vai ficar novamente vermelho por 15 segundos. O que vai diminuir é esse tempo de 15 segundos. Ele quer que esse tempo de 15 segundos que ele fique vermelho diminua. Só que ele quer diminuir com qual condição? Lá na questão, ele diz que a partir, inclusive aqui está escrito errado, mas é a partir, ok? Porque a gente pegou a questão, estava errada, mas aí de comentário seria a partir, essa parte da escrita. A partir daí estabeleceu a mesma redução na quantidade do tempo em segundo em qual cada sinal ficará vermelho, de maneira que a probabilidade de um ônibus encontrar ambos seja 4 sobre 100. Então, a condição de redução do tempo é que a probabilidade dos dois, como é que se diz? De um ônibus encontrar ambos os sinais vermelhos seja de 4%, porque concorda que 4 sobre 100 é 4%, né? Então, o horário de redução ele é baseado justamente nessa condição,
de os dois ônibus, encontrar do ônibus, no caso de um único ônibus, né, encontrar os dois sinais vermelhos, seja de 4%. Essa é a condição que a gente vai se basear. Com isso, a gente vai pensar o quê? Que o novo tempo ele vai ser x, porque a gente não vai saber, é justamente o tempo que a gente vai descobrir, tá? Então, logo, a gente pode dizer que a nova chance de encontrar o sinal vermelho é x sobre 60, porque é a cada 60 segundos que ele vai ficar vermelho. E esse x é justamente o tempo que ele vai ficar vermelho. O vermelho está escrito de azul, mas é vermelho, ok? Então, com isso, nós vamos ter uma ideia de como é que nós vamos iniciar o cálculo. Primeiro, eu já tinha falado que era a chance do sinal 1 e do sinal 2 estar vermelho, correto? Ou seja, não é um ou o outro, é os dois ocorrerem simultaneamente, um e o outro. A gente já viu, e creio que vocês também já possam ter visto, e se não viu, quando a gente usa essa condição de I, de obrigatoriedade de um evento, né, ocorrer e o outro também, a gente usa o princípio multiplicativo. O que é o princípio multiplicativo? É o multiplicar as duas chances de uma coisa ocorrer e da outra coisa ocorrer. A chance do sinal, no caso, estar vermelho, essa nova chance, né, x 60 avos, a chance do segundo sinal, que também ela é equiprovável, tanto uma quanto outra, também não é x sobre 60 avos, ou seja, x 60 avos. Então nós vamos o quê? Vamos fazer um produto entre as chances de ambos os sinais estarem vermelhos, ou seja, x 60 avos vezes x 60 avos. E igualar justamente a probabilidade disso acontecer, que lá na questão ele disse que era o quê? 4 sobre 100, ou seja, 4%. Que é justamente o que o cálculo faz aqui, ó. Tá vendo? Essa multiplicação aqui é justamente por causa do i, não é? Aqui o evento do sinal 1, o sinal 1 está vermelho. Esse outro aqui é do sinal 2, né? E aqui é justamente a porcentagem de 4%, aonde ambos estarão que vermelhos. Então essa é a chance de ambos estarem vermelhos. Então fica x 60 avos vezes x 60 avos é igual a 4 sobre 100. Aí a gente vai começar a equaçãozinha de primeiro grau, né? Primeiro, vou multiplicar x com x, né? Porque na multiplicação de fração a gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, x vezes x dá x ao quadrado, né? E 60 vezes 60 dá 3.600. Esse 3.600 não está dividindo x ao quadrado, a gente vai fazer aquela coisinha que o professor, o atalho, né? Se 3.600 está dividindo x ao quadrado, ele vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Realmente, ele passou para o outro lado aqui multiplicando, tá vendo? Por que eu posso cortar esses dois zeros do 3.600 com os dois zeros do 100? A gente só pode cortar porque, primeiro, em cima eu só tenho multiplicações, não é? E mesmo que eu tivesse uma soma, se essa soma está dentro de parênteses e esse parênteses está multiplicando um valor, esse valor que está multiplicando parênteses, se tiver zeros e embaixo também tiver zeros, sobre a mesma condição que eu falei agora, né? Sob a mesma condição que eu falei agora, então a gente pode fazer esse corte. Esse corte ele é bem específico, não é literalmente qualquer zero, qualquer número, não. Né? Ele é bem específico. Então aqui eu posso cortar os dois zeros de 3.600 com os dois zeros de 100. Não é cortar diretamente, a gente fala cortar para ficar de uma forma mais lúdica, mas é uma simplificação. Basicamente eu dividi, né, em cima e embaixo por... multipliquei em cima por 100, né, e embaixo dividi por 100. Para poder, né, ficar melhor, ou seja, esse 100 de baixo foi dividido por 100 e o 3.600 também foi dividido por 100, ok? Então aí vai ficar apenas o que? O 36 e o 4, desse lado direito da igualdade. Multiplicando 36 com 4 dá 144, né? Então ficou x ao quadrado é igual a 144. Quando a gente tem um quadrado, ou seja, uma variável ao quadrado, esse quadrado ele vai prender o outro lado da igualdade, né? Novamente é um atalho, tem uma forma matemática correta, mas isso é um atalho. No outro lado ele vai passar como sendo a raiz quadrada. Toda a vida é uma raiz quadrada, professor? Não. Se a variável do lado esquerdo ou do lado direito for elevada ao cubo, ele vai passar do outro lado prendendo
o número numa raiz cúbica, o número ou a letra. Então, a raiz, ela vai ser, o índice da raiz vai ser de acordo com o expoente da variável. Se é quadrado, a raiz é quadrada. Se é cúbica, a raiz é cúbica. Entendeu? Se é uma x elevado à quinta, então é uma raiz quíntupla ali na, na raiz, né? No caso, vai ser uma raiz assim, com 5, se for um x elevado a 5, né? Mas aqui é um x elevado ao quadrado, então é uma raiz quadrada. Aí aqui, a raiz quadrada, aqui é um quadradinho de 144, a gente sabe que é 12. Ou seja, baseado nas condições de um ônibus achar os dois sinais vermelhos sendo de 4%, a gente viu que a redução, no caso o tempo teria que diminuir para 12 segundos. Aí vamos pensar, o tempo antes era 15. O tempo antes era 15. Né? Esse é o tempo antigo. É o tempo antigo. Agora o tempo é 12. Esse é o tempo novo. Se eu saio de 15 para 12, diminuiu quanto? É só fazer 15 menos 12. Dá o quê? 3. Então ele diminuiu 3 segundos. Então, voltando lá nas nossas opções, nós vimos que a redução foi de quantos? Foi de 3 segundos, né? Eu falei 13 ou foi 3? Mas é 3, tá? Escutei como vocês falaram 13. Mas foram 3 segundos, porque o tempo antigo era 15 e o novo é 12. Ok? E é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Tchau, tchau.